O maior trauma na vida de um ser humano é ver ou ouvir os pais acasalando. Não, gente, por favor, não. Se ouvir já é horrível, gente. Imagina ver, gente. Eu arrancaria meus olhos. Quando eu era filhotinho, eu dormia no quarto dos meus pais, no colchão, assim, do lado da cama deles no chão. Um belo dia, acordei de madrugada com aqueles barulhos aterrorizantes, sabe? Não tem filme de terror que me dê mais aflição, um arrepio do que ouvir minha mãe gemendo. Mães não transam. A gente não se explicar a sensação de morte que dá ouvir isso. Uma dor no peito, parece que vai infartar. No outro dia eu fui sim tirar satisfação com a minha mãe, onde já se viu um abuso desse, fazer fornicação com uma criança no quarto. Aí eu pra minha mãe: mamãe, o que você e papai estavam fazendo ontem de madrugada que eu ouvi uns barulhos? Fingindo que eu não sabia o que eles estavam fazendo, porque eu era esse tipo de criança, que eu fingia ser criança, fingia ser, sim, inocente pra agradar meus pais. Tu acredita o que a Sonsa me falou? Que isso, meu filho? O papai estava só fazendo massagem na mamãe. Ah, não, ela não vai jogar essa pra mim. Aí eu falei pra ela: nossa senhora, então devia estar com tanta dor, né? Porque toda hora tinha um... Minha mãe, tadinha, sem jeito de falar o que aconteceu, ela tava... Gente, minha mãe tava com muita vergonha, com o olho cheio de lágrimas. Ai... Mas eu tava pior que ela. Aí meu pai chegou, minha mãe foi falar que eu perguntei pra ela. Vai, filho, pergunta pro seu pai o que você me perguntou hoje cedo. O que, mamãe? Não falei nada contigo. Ele viu você fazendo massagem em mim. Explica pra ele o que é. Mentira, papai. Não vi nada. Mentira dela. Porque se ela se faz de sonsa, eu também sei me fazer. A partir daí, eu não consegui mais dormir no quarto deles. E até hoje, 15 anos depois, quando eu estou em silêncio, do nada vem aquele barulho na minha cabeça. O dia que eu me alistei no exército. Vulgo o pior dia da minha vida. Pra quem não sabe, quando todo homem no Brasil, no nosso Brasilzão, quando completa 18 anos, é obrigado a se alistar no exército. Até quando isso muda, Brasil? Século 2022. Cheguei lá, já tinha meninos de todas as tribos. Tinha mandrake, funkeiro, careca, cabeludo, rei, ladrão, polícia, capitão, padrão, e-boy, girl. Ih, gente, tinha tanta coisa. Fiquei com a perna bamba assim, fiquei tremendo. Gente, não é meme, eu juro por Deus. Do momento que eu cheguei naquele lugar, eu fiquei tremendo até o momento que eu fui embora. Tava lá bem veganinho, mexendo no meu celular, julgando todo mundo. O cara só grita: senhores! Menino, eu tava assim, na hora que ele gritou isso, eu fiz assim, na hora, por pouco que eu não saio marchando junto com os soldados. Me deram uma plaquinha com meu número, e só me chamavam pelo aquele número. Eu me senti um boi. Eu tava pensando no momento que eu ia ter que ficar pelado. Cara, vocês sabem que eu tenho um trauma com ficar pelado pros outros, eu não gosto de ficar pelado pros outros. Eu tava pensando, cara, esqueci que eu ia ter que ficar pelado. Meu peru tá todo peludo. Mandaram eu entrar, eu entrei lá bem normalzinho, andando assim. Fizeram uma palestra e no final perguntaram quem queria servir. Gente, eu juro, mais da metade da turma levantou a mão falando que sim. Eu falei, glória a Deus, eu quase levantei a mão também, só não levantei por medo de me chamarem. Eu agradeci a Deus que muita gente queria servir, né? Que aí dava tempo de eu fugir. Fui pra salinha pra ficar pelado. Matutei, vou colocar minha cueca bonita, né? Cheguei lá com minha cueca do Relâmpago Marquinhos. Tem várias cabines igual banheiro público. Mandaram tirar a roupa. Tirei minha roupa bem normalzinha. Mas tinha que esperar de cueca, ninguém tinha me falado isso. Aí o cara passava de cabine, liberava o garoto passava e eu pelado. Chegou na minha vez, ele falou assim, ué, era pra esperar de cueca, você tá pelado o tempo todo? Eu, sim. Já foi uma vergonha que ele riu de mim e todos os meninos que passaram já viram minha bengola. Peluda. Aí o que tem que fazer? Você tem que assoprar a mão assim. Eu não sei o que acontece, acho que o saco incha, se o saco inchar, você não é chamado. Gente, eu torci tanto naquele momento, eu orei tanto a Deus, a todos os santos, pro meu saco explodir. Adivinha? Fui aprovado pra segunda fase, que é o dentista. Se você tiver um problema na carga dentária, você é liberado. Gente, por que eu sou tão perfeito, hein? Me diz. Fui pra entrevista. Gente, a entrevista foi a melhor parte. Curte pra parte 2. O dia que eu me alistei no exército, parte 2. Se você não viste essa parte 1, vai lá ver, por favor. Antes de ir pra entrevista, tem tipo um exame que mede sua força. Gente, que humilhação. Eu não consigo levantar um cotonete, levantei 5 quilos e quase peidei molhado. Fui lá eu, todo pimposo, né, pra sala de entrevista com coronel, tenente, general, não sei. Eu tava lá sentado na sala de espera, né, com várias cadeiras assim, várias pessoas sentadas também esperando. E a sala de entrevista eram várias cabines também, com um murinho baixo assim, e dava pra ouvir o que eles falavam lá dentro. E um comentava com o outro, zoando o menino da entrevista dele. Tinha uma Yagi sendo entrevistada, o cara perguntou o que ele gostava de fazer. Ele falou que gostava de assistir série e de jogar. Ele perguntou, o que você joga? Ele falou, eu jogo LOL. Ele comentou com o outro tenente, falou assim, ih, você joga LOL, hein? Aí o outro tenente falou, ih, eu não sei não, hein? Na hora que eu percebi que eles comentavam um com o outro sobre o entrevistado, eu comecei a suar. Imagina eu falo que eu sou TikTok, ele comentou um com o outro, eles começam a cantar, vai se tratar garoto. Daí perguntaram pro garoto que horas que ele gostava de acordar. Gente, no exército, o garoto falou, eu gosto de acordar, sei lá, eu acordo normalmente 11 horas da manhã, meio-dia. Tava pedindo pra ser chamado. Os tenentes, coronel, zoando o garoto, rindo da cara dele que ele acordava meio-dia, e eu suando, falando, cara, como é que eu vou falar que eu acordo 3 da tarde? Chegou uma vez, ele perguntou o que eu gostava de fazer. Eu falei, eu trabalho. Ele falou, com o quê? Eu falei, marketing digital e publicidade. Gente, não deixa de ser. Nessa época, eu morava em São Paulo, mas a entrevista foi no Rio. Que eu moro em São Paulo, eu que me cuido. Aí ele falou, como? Eu falei, miojo. Ele perguntou que horas que eu acordava. Pra que isso, gente? Cara, eu vivo em outro fuso horário, ei. Falei, 7 da manhã, menti sim pro tenente.
favor, cara, não me prende, eu tava brincando. Ele perguntou se eu bebia ou se eu tinha usado algum tipo de droga. Não. É meu hobby favorito. Aí ele foi até que bem simpático. No final ele falou, fica tranquilo, você não vai ser chamado não. Fui chamado pra segunda fase. Gente, viu? Não dá pra confiar em homem. É simpático, mas te ilude. Se vocês quiserem que eu comente outras histórias aqui, eu tenho história que eu já fiquei no meio de tiroteio, porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu já quebrei pia do colégio. Comentem se vocês quiserem saber essa história. Eu fui pela primeira vez no urologista. Pra quem não sabe o que é urologista, é o médico que vê teu peru. Então sim, eu tive capelado pra um velho e ele não me deu nenhum iPhone. Não me pagou um jantar, não me deu um abraço, só falou, abaixa as calças e meteu a mão no meu saco. Imagina a situação do velhote pegando a minha bola e eu olhando assim, ó. A pior parte não foi ele pegando a minha bola. A pior parte é que quando eu começo a ficar nervoso, eu começo a falar, eu não consigo controlar minha boca, eu começo a falar, solta coisas. Ele ia fazer tipo uma ultra no meu saco. Ultra, pra quem não sabe, é aquele aparelhinho que você vê o neném na barriga da mãe, mas não tinha neném. Talvez. Não era neném ainda. Tinha coisa que um dia talvez possa-se a virar-se um neném. Pra fazer ultra precisa de um gel. Ele colocou esse gel no meu saco. Eu falei, ai, que delícia, tá geladinho. Ele só fez isso aqui pra mim, ó. É a situação mais constrangedora da minha vida. Talvez o pior dia da minha vida. Só perde pro dia que eu fui no exército me alistar. Se vocês quiserem, eu conto essa história aqui também. O dia que me acusaram de roubo no mercado. Fora que deu polícia e devolveu justiça. Tudo isso por causa de um Danone. Um Danone, meus amores, um Danone. Minha mãe comprava aquelas cestas básicas só de Danone, que vinha todo tipo de Danone. Chamito, não sei o que, não sei o que. Tava eu bem belo tomando meu Danone na minha sala, vendo meu Tom e Jerry. Aí vira minha mãe e fala assim, bora rápido comigo no mercado que a comida já tá no fogo, esqueci um negócio lá. Eu fui com a minha mãe, né, pra não levar um soco na minha cara. Cheguei no mercado bem vegan, tomando meu Danoninho, meu chamitinho assim, ó, na minha garrafinha. Aí eu falei, mãe, olha só, o segurança vai reclamar, vai achar que eu peguei aqui. Ela falou, vai nada, aqui tem câmera, tem não sei o quê. Lá eu tomando meu Danoninho, eu passava de corredor com a minha mãe. Eu só via o segurança assim, ó. Falei pra minha mãe, segurança deve estar achando que eu roubei. Aí ela, para de palhaçada, todo mundo aqui no mercado conhece a gente, porque só tinha esse mercado no nosso bairro e era um bairro pequeno onde todo mundo se conhecia. Saímos do mercado e deu tudo certo, minha mãe pagou e eu com meu Danone na mão ainda, porque eu sou lerdo sim pra beber, gente. Não é que o segurança foi atrás da gente na rua e começou a gritar falando, seu filho roubou o Danone. Aí minha mãe virou, meu filho não roubou o Danone. Isso, a rua toda parou e ficou olhando a briga do segurança do mercado com a minha mãe e eu tomando Danone, porque eu não ia desperdiçar meu Danone. Mano, olha pra minha cara de lesado. Como é que eu ia conseguir roubar sem ninguém ver? E eu era criança ainda. Porque eu acho, sim, um talentoso conseguir roubar um negócio sem ninguém ver. Cara, isso é coisa de ninja. Caso eu tentasse roubar alguma coisa, eu ia deixar tudo cair, todo mundo ia olhar pra mim, eu ia começar a tremer, ia peidar molhado, ia me cagar todo. Eu tenho medo de passar naqueles detectadores, sabe, de loja que apita, ou até de raio-x de aeroporto, porque eu me sinto um homem-bomba, parece que eu vou apitar a qualquer momento, sendo que eu não fiz nada. Minha mãe gritando de um lado, segurança gritando de outro, todo mundo olhando, e eu tomando meu chamito com vergonha, me cagando. Minha mãe deu uma lacrada no segurança, ela falou, olha só, é por causa de R$1, porque eu não preciso disso, eu tenho dinheiro, eu vou lá pagar isso, mas eu vou processar você. Quando ela processou, olharam as câmeras, o cara foi despedido, ganhamos R$10 mil no processo por causa de danos morais. Por favor, me siga no Instagram pra bater 70 mil. O dia que terminaram comigo com uma música. Sim, foi isso que você ouviu. Uma música. E nem foi uma música que ele escreveu, sabe? Foi um funk que já tava pronto, acredita? Enquanto isso, eu vou fazer minha maquiagem pro show da Madonna. Então vamos lá, pro pior término da minha vida. Muita gente nem sabe que eu tive outro namorado sem ser o Lucas. Mas sim, gente, eu tive alguns. Só que na época, eu não era assumido, sabe? Então pouca gente sabia, só gente muito próxima. Tipo, minhas bestas que me encobertavam, gente, era tudo. Meus pais não sabiam, minha família não sabia. Vocês acreditam que eu já levei uma melhor amiga minha pra um date? Mas tem uma explicação muito plausível, tá? Porque nessa época, quando eu ia pra algum date, eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu vou no shopping, vou no cinema, vou em tal lugar com a minha melhor amiga fulana. E essa minha melhor amiga morava no meu bairro. Eu falava, olha só, fulana, tu não sai na rua não, porque se minha mãe te ver, eu tô com você, tá? Só que nesse dia específico, minha mãe falou assim, eu também vou no shopping esse dia, eu levo vocês. Aí eu falei, amiga, você vai ter que ir comigo, porque eu não vou desmarcar um encontro com esse garoto. Ela, como uma boa amiga, foi. Esse dia foi um caos, porque minha mãe também tava no shopping, então a gente tinha que ficar olhando se ela tava por perto. Enfim, voltando à história do meu término. Na época que eu namorava esse bofe, eu tinha uns 16, 17 anos. Primeiro namorado, eu tava na escola ainda e ele também. Só que a gente estudava em escolas diferentes. E como a gente não morava muito perto, a gente só se via final de semana. Ai, sabe, muito romântico. A gente ficava na pracinha do bairro tomando açaí, comendo lanche. Entrava nas ruas pra dar beijos escondidos e não sofrer homofobia. Na época que eu namorava com ele, eu fazia curso sábado de manhã. Ai, bestes, era um curso de música, porque na época eu tava jurando que eu ia ser o próximo Roberto Carlos, mas esse cara não sou eu. Até aí ok, né? Nos vimos na sexta, lanchamos, demos daquele beijinho com gosto, sabe? De x-tudo na boca. Pro dia era um sábado, dia do meu curso. Acordei cedo, mandei um bom dia. Ele sempre respondia o bom dia na hora, gente, de manhã, sábado. Só que esse dia ele não quis não. Ué, tá tudo bem, né? Tipo, ninguém é obrigado a responder um bom dia às 7 horas da manhã num sábado. Mandei um bom dia bem, bom dia, meu bebê, tudo bom, meu amorzinho?
igualzinho. Vai ver, foi por isso que ele terminou comigo. Ele não respondeu, entrei pra minha aula e quando eu saio tem um recadinho de Malava. Que foi só um áudio, gente, um áudio encaminhado. Que era esse aqui, ó, gente. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. E foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. É bem romântico, né? Toca o nosso coração. Nessa hora eu fiquei sem reação em inglês, né? Pra quem não sabe. E eu, engraçado, ele tá sem foto de perfil. Sim, gente, ele simplesmente mandou esse áudio e me bloqueou em todas as redes sociais. Mas ele esqueceu de bloquear minha amiga. Vi que de noite ele já tava em rolê, ficando com outras pessoas. Resultado da maquiagem pro show da Madonna. Acompanhei nos stories.